para nos ver a palavra do Senhor, para entender que Deus está no controle. Amém. Irmãos, nós estamos passando por momentos difíceis, espiritualmente dizendo, onde o inimigo ele vai colocar todo tipo de desânimo e todo tipo de entretenimento. No momento ápice da história de Cristo Jesus, no momento ápice da história de Cristo Jesus, Jesus ele precisava de pessoas para interceder. Jesus ele precisava de pessoas para orar por ele. Jesus ele nunca pediu isso antes, mas era um momento de guerra, era um momento final, vamos dizer assim, onde pessoas iriam entrar para a história, vamos dizer assim. Ele falou, fique aqui, né, e vigie, orem. E eles não conseguiram orar, por quê? Naquele momento existia vamos dizer assim, uma legião de demônios que fizeram os discípulos mais próximos de Jesus dormirem. Deram para eles aquilo que eles mais queriam naquele momento. Então, nesse momento final que nós estamos vivendo, irmãos, somente aqueles que tiverem intimidade com o Senhor. Eles não tentaram porque eles estavam sendo ali tentados. Sim. Mas eles não oravam. Oravam, mas a guerra ela está mais intensa. Então hoje, se você vive uma vida superficial, você não tem poder nenhum para vencer nada. Um exemplo. Hoje, o evangelho que você vive é um evangelho preparado para o final. Você hoje está se preparando para o final. Então a gente tem que entender isso. Como é que está a preparação? O Marcelo falou aqui, na segunda-feira nós estamos fazendo um trabalho na casa de uma pessoa e precisávamos entrar em outra casa para arrumar o problema dessa casa que a gente está. Só que na outra casa existia raiva dessa casa, dessas pessoas que nós estamos. Como se resolve isso? Se a outra casa, né, está cheia de mágoas e raiva dessa casa, como eles vão permitir pessoas para entrar lá para fazer o serviço para melhorar essa casa? Diga como? Com uma conversa? Com um bom diálogo? Não. Muita oração, não é só com oração, muita oração. Marcelo foi tocado, nós fizemos muita oração nesse dia. Foi no final? Sim. 1 hora de oração, mas em muitos lugares da casa, pedindo e intercedendo. E a gente não sabia que era para tal coisa. Nós sabíamos só que tínhamos que orar muito. Amém. E ali, irmãos, Deus nos deu uma maior vitória. Glória a Deus, aleluia. Como nós falamos com as pessoas que tínhamos que falar, né, Marcelo? Nós vimos Deus agir. Amém. Deus intercedendo. Quer vitória? Clame. Ore, e creia no que você está pedindo. Amém. Então, irmãos, a pessoa, ela ficou completamente maravilhada. Ela chegou no trabalho, né, mas ela não acreditava que aquilo aconteceu. Verdade. Como que foi isso? A mão de Deus, em nome de Jesus. Hoje, filho, não dá para contar por causa do tempo. Mas eu falei para Deus, hoje eu tenho mais uma história para contar. Amém. Eu quero que Deus me confie histórias. E foi uma guerra, histórias. né? Foi uma guerra, né? Não quero contar, desejo contar a história dos outros, mas eu quero contar as minhas histórias. Você tem histórias para contar? Tem que ter. Amém. Então, nós precisamos do Senhor 24 horas. Amém. A gente está vivendo hoje uma real situação. Para você, Vânia e o Arthur, que estão travando uma guerra, tenham paciência. Confia em Deus naquilo que eles estão pedindo. Só isso. Amém. Não entre em briga,
em guerras, em discussões. Não entre. Só confie. Amém. Não precisa provar nada, não precisa debater, não precisa. Ore e confie. É só isso. Porque Deus dá a vitória. Amém. Não é no nosso tempo, não é na nossa hora. Mas a Romana ela fala que nós precisamos ter paciência. Né? Vamos orar nesse momento para ler a palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, vamos abrir a tua palavra. Talvez muitas pessoas imaginem, culto de quarta-feira. É mais um culto. Amém. Mais um, Senhor. E é mais um culto. Na sua presença. Mas nós estamos aqui na tua presença. Obrigado. Nós passamos por muitas igrejas às vezes e encontramos igrejas que não pregam a verdade lotadas. Verdade. De uma forma ou outra, muitas pessoas estão cedendo a tua palavra, Senhor. Verdade. E nós estamos aqui, pedindo ao Senhor misericórdia, porque nós entendemos qual é a igreja que nós estamos frequentando, quem é o Senhor na nossa vida e qual é a missão que o Senhor nos conferiu. Amém. Que os nossos olhos, Senhor, sejam voltados para o céu. Assim seja. Que não venhamos ter o Senhor somente como Deus que dá bênção, mas o Deus que quer nos salvar em primeiro lugar. Amém. Assim seja. Porque mais anos ou menos anos, esse mundo será destruído. Verdade. Tudo vai ficar aqui. Nem a nossa roupa, nada. A única coisa que nós vamos levar é o nosso caráter. E o nosso caráter hoje precisa ser forjado pelo Espírito Santo. Amém. Porque se assim não for, nós estamos perdendo tempo. Verdade. O Senhor cuida dos seus filhos. O Senhor prometeu e o Senhor cuida. Amém. Senhor, nos ajuda a entender o tempo que nós estamos vivendo e o tempo oportuno que nós estamos vivendo. Verdade. Nos ajuda a entender qual é a guerra que nós estamos travando, Pai, para nos preparar melhor, Senhor. Aliás, para o Senhor nos preparar melhor. Essas bênçãos que pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Irmãos, que eu estou tão acostumado com a oração, que se deixar eu vou orando aqui até o culto acabar. Está sendo Isso é deleitoso, né? Verdade. Isso é gostoso, isso é intimidade com Deus. Já? Mas Deus ele precisa também, e Ele quer fazer isso, mostrar resultados. Eu não quero viver somente uma vida de oração sem ver o quê? Resultados. E eu peço a Deus, Senhor, os resultados. E eu vejo os resultados no campo espiritual. O primeiro resultado que você vê em você mesmo, não é? Você vê o quanto o Espírito Santo está fazendo a obra na sua vida, o quanto você mudou. Vamos para Daniel, capítulo 12, versículo 1. E um voluntário, lê para nós, por favor. Esse texto era para saber de cor, né? Esse texto é poderoso. Doze, né? Nesse tempo se levantará Miguel, grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. O capítulo dos grandes conflitos é a página 40. Capítulo 40. É capítulo 40, a página 263. O livramento. Então aqui já leu que haverá um tempo muito difícil, né? Tal qual nunca houve. E provavelmente, muitos que estão aqui estarão vivos até lá. Amém. Eu também creio. Só que você vai tomar uma posição. Ou você vai tomar uma posição ao lado do Senhor, ou você vai tomar uma posição ao lado de quem? Do inimigo. Irmão Alex, jamais vou tomar uma posição ao lado do inimigo. Quem te garante isso? Se você não vai tomar uma posição ao lado do inimigo,
Você precisa hoje viver uma vida de vitória. Você precisa ter uma vida de vitória. Aqui diz, acompanha comigo. Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram a lei de Deus, em diferentes países haverá um movimento simultâneo para destruí-los. Olha isso. À medida que o tempo estabelecido pelo decreto se aproximar, as pessoas conspirarão para atacar em uma noite e dar um golpe decisivo que silenciará toda dissidência e censura. O povo de Deus, alguns em celas de prisões, outros em floresta e montanhas, suplicará por proteção divina. Homens armados, instigados por anjos maus, se prepararão para a obra de matar. Então, no momento mais extremo, Deus intervirá. Em que momento? Mais extremo. No momento mais extremo, Deus irá fazer o quê? Vai intervir. Deus vai intervir. Amém. Então, antes de chegar a esses momentos tão extremos e antes de Deus intervir, você vai passar o quê? A Por um dificuldade problema muito o quê? grande. Então, hoje nós precisamos entender isso, que haverá um momento muito extremo. Muitos vão morrer, né? Sim, muitos vão morrer, mas esses que vão morrer, eles estarão preparados para a morte. E aqui continua, Deus intervirá e vocês cantarão como em noite de festa sagrada. Seus corações se regozijarão como quando se vai ao monte do Senhor, a rocha de Israel. Então o livramento, ele vai acontecer. Amém. Hoje já acontece livramento, sim ou não? Sim. Sim. Hoje nós estamos vivendo um período de muitos livramentos, irmãos. Mas Deus está chamando hoje uma igreja para que haja um comprometimento. A irmã White, ela fala, isso está no livro O Grande Conflito, que quando Jesus Cristo ele foi batizado, se completa nessa data do batismo de Jesus 4.000 anos. Caminho mesmo. Desde a queda de Adão até o batismo de Jesus, completa-se 4.000 anos. Nós sabemos biblicamente, dentro do Espírito de Profecia, que o pecado ele tem uma durabilidade de quantos anos? 6.000 anos na Terra. Ah, tá. 6.000 anos. Porque o 7º milênio é onde? O céu. O céu, você vai falar de um grande conflito. O descanso, né? Um descanso. Não estamos aqui marcando data, irmãos. Mas se Jesus Cristo no ano 27 completou 4.000 anos, nós estamos nos aproximando de coisas, não estamos? Não estou dizendo que Jesus vai voltar no ano 27, não. A gente não pode marcar data. Mas não tem coisas acontecendo. As coisas não estão mais aceleradas. As forças do mal não estão ali trabalhando de uma forma bem assim intensa. Nós estamos vendo, e as coisas não estão mais abertas. Sim. As coisas não são mais, não são mais colocadas mensagens subliminar, são agora o quê? Mensagens para que você possa ver mesmo claramente. É ou não é? Sim. Algo está acontecendo, irmãos, debaixo dos nossos olhos. Uma geração voltada às coisas que perturbam a Deus, né? Nós estamos vendo. O seu filho vai de um jeito para uma escola, seja particular ou pública, e quando volta o quê? Diferente. E você todo dia tem que reconstruir tudo que você ensinou para ele naquela manhã. É ou não é? Senão ele é rapidamente convencido e entende que Deus não é nada. Nós estamos nos preparando para o pior momento da história da Terra. E precisamos, irmãos, porque é uma guerra. A guerra está aí fora. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana e eu falei assim para essa pessoa que ela estava só contando histórias de lamentações. Eu não gosto, irmãos, de histórias de lamentações. Eu gosto de ouvir história de vitória. Amém. É bom ouvir história de vitória.
Porque só se você só fica se lamentando, é um carro que você liga e não pega, não sai do lugar. Verdade. E eu falei, tá bom, mas me conta agora a sua história de vitória. Você está há um tempo na igreja, quais são as histórias? E Não tem. eu nem sei. E aí? Vai ficar isso até quando? Porque Deus, Ele deseja te usar de uma forma poderosa. Qual é a diferença que você está fazendo? Eu falei com o Marcelo hoje no trabalho, falei, Marcelo, o inferno tem que nos odiar. Com todas as forças deles, tem que nos odiar. E quando o inferno te odeia, é sinal que você está sendo usado por quem? Por Deus. De uma forma poderosa. E eu venho observando, Alex, até baseado no sermão do pastor Pavel, que quando a gente ora junto, a unidade começa a acontecer de uma forma, tipo assim, acaba ficando em sintonia. Sim. E a gente acaba lidando, tipo assim, o que um fala, o outro pensa, e isso, essa interação, ela fica muito visível. Sim. Isso aconteceu no E Deus, Ele fala com você, várias vezes a gente orando, Deus, Ele fala com você, confirma comigo, eu falo e você confirma. várias vezes. Você vê que há uma sintonia. assim. Irmãos, o que aconteceu na segunda-feira foi algo que ninguém esperava. E não só lá, outras coisas, uma série de coisas que andam acontecendo. Porque são décadas, vamos dizer assim, ou quase décadas. E a pessoa chegou e falou para o Marcelo, olha, outra pessoa já teve aqui, eu não deixei. Quando foi, Marcelo? Mas quando você veio... Mas quando você veio, eu vou deixar. Amém. Você acha que foi Marcelo? Glória a Deus. Foram duas famílias diferentes, né, Alex? Foram duas famílias diferentes. E as duas cheias de rancor e cheias de mágoas. E de raiva. O poder da oração. Sim. Irmãos, Anda por detalhes. não posso ficar do horário. Então começa. Não, só que são pitadas. É. Para que vocês possam entender como é o palco do grande conflito. Ele tratou vocês bem. Adriana, quando Deus ele vai à frente e pronto. Amém. A luz completa. Adriana, a bênção completa. Isso faz bem para nós? Faz, porque você começa a ver o poder de Deus atuando. Irmãos, nós estamos pedindo, em nossas orações, estamos pedindo muito pouco. Nós estamos pedindo coisas pequenas diante de um Deus poderoso. Quando Deus fala assim, fazer prova de mim, Ele está falando sobre isso. Sim, e buscar ao Senhor. Só que, Virgínia, nós estamos vendo aqui nesse capítulo que as coisas vão ficar bem difíceis. Sim. Já E estão. temos um momento, Vai piorar mais. num ápice de uma situação muito extrema, Deus irá intervir. Mas até Deus intervir, você precisa o quê? Suportar. Perseverar. E hoje, com muita facilidade que nós temos, a gente não persevera. A gente levanta de uma oração, mal levantou da oração, você já nem acredita naquilo que você pediu. Se uma coisa pequena acontece, opa, eu sabia que isso não ia acontecer. Você já joga tudo por terra, porque Deus ele vai se revelando aos poucos sobre aquilo que você está pedindo. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra. É aos poucos. A cada momento, Deus ele vai falando com você o que você tem que fazer. Porque eu falo isso nas minhas orações. Senhor, quais são os teus planos para que eu possa realizar através do teu Espírito Santo sobre a minha vida? Quais são os teus planos? O Senhor está ciente dos meus. Os meus eu já cansei de falar. Mas quais são os teus? Verdade. É isso que Deus ele quer ouvir. Ele já sabe o que você precisa. Mas você sabe o que ele precisa? Você sabe o que ele quer? Não que ele precisa. Mas se ele levantou uma igreja, é porque ele quer fazer o quê? Um milagre nessa igreja, sim ou não? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, a preparação é agora. Aqui diz o seguinte, ó, o povo de Deus. Terceiro parágrafo. Ouvirá uma voz convidando todos, olhem para cima. Assim como Estevão
Olharão para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. Reconhecerão as marcas de sua humilhação e ouvirão o seu pedido. Quero que o que me deste esteja comigo aonde eu estou. Amém. Ouvirão uma voz a falar: eles vêm, santos, inocentes, sem mácula, guardar o meu mandamento e perseverar. Guardar o meu mandamento de perseverar. Perseveraram. Foram fiéis. Mas vocês acham? Eu tenho um livro, de Ellen White, é um livro antigo, né? Que fala sobre conflito final, crise final, é o nome do livro. Crise final. E ali na capa, o autor ele desenhou uma pessoa em cima do monte, vendo Jesus voltar, mas todo machucado, sozinho, com a roupa toda rasgada. Ele olhava para o alto, uma luz muito forte, está na capa do livro, né? E ele via bombas atômicas estourando. Falei, puxa vida, né? Bombas atômicas explodindo, tsunami, a terra rachando no meio. E ele esperava o quê? A volta de Jesus Cristo. Nós temos uma visão muito, vamos dizer assim, muito fraca. A gente pensa que todo mundo vai estar junto, tudo bonitinho, as coisas. Não, será um momento de muita dor, será um momento de muita dificuldade, será um momento que vocês vão perder seus filhos pequenos, talvez na mata, ou presos, será um momento de muita luta e dificuldade. Se não preparar os filhos agora, os filhos vão negar Jesus Cristo na hora. Se as mães não estiverem preparadas, quando seus filhos forem presos e vão ser mortos, vão negar Jesus na hora, porque é isso que vai acontecer, porque isso aconteceu no passado. E a gente muitas vezes não está preparando para nada, a gente não conta essas lutas, essas dificuldades dos filhos. Olha, filho, preste atenção, eu vou lhe dizer o que vai acontecer, isso vai chegar na sua era, isso vai chegar no teu momento. Se acontecer, se eu se perder, você permanece firme. Eu falo para o Adriano, o nosso sonho junto é estarmos juntos, mas se tudo isso acontecer e de alguma forma eu estar com você, você não negue Cristo Jesus. Amém. Permaneça firme, mesmo que te torture, mesmo que te mate. É um momento pouco, você fecha os olhos e abre. É assim. Mas nós estamos nos preparando para isso? Nós estamos nos preparando para esse grande livramento? Eu creio, Alex, hoje que vai ter uma chuva de bombas nucleares. Sim, claro. Salmo 91 sendo literal. 10 mil vão cair à sua direita, 1000 à sua direita, 10 mil. Não, 1000 vão cair ao outro lado, 10 mil à sua direita. Mas tu não serás atingido. Mas você não será atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa. A voz abala os céus. Para 364. 264. A voz abala os céus e a terra. Acontece um grande terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse, desde que o homem existe sobre a terra. Rochas partidas se dispersaram por todos os lados. O mar se agita em fúria. Ouve-se o agudo grito do furacão como voz de demônios. A superfície da terra começa a se defender. E como se seus fundamentos estivessem cedendo, cidades portuárias que se tornaram como Sodoma em sua maldade, são tragadas pelas águas agitadas. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Grandes pedras de granizo fazem sua obra de destruição. Cidades orgulhosas vão ao chão, imensos palácios nas quais as pessoas desperdiçaram suas riquezas sucumbem diante dos seus olhos. As paredes das prisões são derrubadas e o povo de Deus é liberto. Irmãos, Glória a Deus, aleluia. nós estamos vendo várias coisas acontecer nesse momento aqui. Mas, irmão Alex, é um momento final, né? É um momento final. Mas até lá a gente vai ter esse momento de paz que a gente está vivendo hoje. Esse momento de paz que nós estamos vivendo hoje, eu entendo que é um momento de preparação. Não é? É um momento onde você precisa se preparar. Você está tendo tranquilidade. Existe países, eu estava vendo um podcast
onde estava uma pessoa que fugiu da Coreia do Norte e um tradutor, né? E a pessoa falou assim para a parte de traduzir: como que acontece se uma pessoa é pega? Ele falou: olha, o tradutor falou para a pessoa, né, em português. Ele disse que até o primo dele, em outro local, a família morre também. Esse aqui é crente, eu sou cristão. Então eles vão atrás dos meus irmãos, matam, eles vão atrás dos meus pais, matam, e meus primos matam, eles vão matando. Quem tem, né? Eles vão matando na árvore genealógica. Mesmo que a pessoa não está sabendo de nada. É assim. Eles não querem isso. Demônio. Eles entendem que o único que tem que ser adorado é o ditador. Você não pode ter a consciência livre. Então, quando você tem a consciência livre, quando você entende que existe um ser supremo, um Deus poderoso, eles entendem que isso é um problema, vai trazer um problema para eles. Então, eles matam desde o primo. Misericórdia, gente. Esse monstro vai acabar com o diabo. Então, assim, essas pessoas, tem cristão lá que estão morrendo? Tem. Eles morrem. Hoje, tudo bem que lá é um país ditador. Mas não tem igreja adventista lá, né? Não tem igreja nenhuma lá. Nenhuma. Tem escondido assim. Tem pessoas escondidas. Aí tem. Tem cristãos escondidos lá? Tem. Mas quando eles são pegos, Mortos. eles são mortos. Acho que eu fiquei sabendo de casos de enterrado vivo. São enterrados, eles fazem uma raridade. Porque o país precisa ficar aquela loucura e adorar os seus ditadores. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Nós estamos vivendo num país, a Europa em si, né? A gente, em algum lugar da Europa, você não pode mais pregar em público. Você não pode. Você não vai perder casa nem nada, mas você vai preso se você pregar. Existem alguns lugares nos Estados Unidos que você não pode mais bater nas portas ou falar, não. Você não pode incomodar ninguém. Você tem que ficar calado. Então essas coisas já estão acontecendo. Só que nós estamos... Oi? A China. Que todo mundo... Online. Sim, e a China proibiu já? Online. Pela internet. Não consegue mais. Saiu essa semana. Então, assim, nós estamos vendo coisas acontecer. E não fique pensando, vendo, que a gente vai ter esse livre arbítrio, vamos dizer assim, né? Essa liberdade religiosa. Porque se você pode pregar qualquer coisa, às vezes dentro de uma escola, mas você não pode falar de Jesus. É ou não é? Você pode levar funk, tambores, qualquer tipo de coisas. Mas se você falar de Jesus Cristo, a escola... A matriz africana pode. Sim, lembra? Você levar os contos da África, os tambores, você pode tudo isso. Mas se você for falar de Jesus Cristo, você o quê? As faculdades, irmãos, que nós vemos aí, as faculdades públicas, são completamente o quê? Doutrinadas, ideológicas. Para o quê? O nosso filho vai para uma faculdade, se ele não tiver forjado no azeite, ele entende, quando voltar da faculdade, que Deus é ruim, Deus é tirano, Deus não existe, Deus é mau ou não é? Volta doutrinado. Volta doutrinado. Martinho Lutero já falava, faculdades que não colocam em primeiro lugar as orientações de Jesus Cristo, não falam o amor de Jesus Cristo, são viveiros do diabo. Esse assassino lá dos Estados Unidos, daquele político, né? Uhum. Ele mudou quando ele foi para a faculdade, se transformou em uma outra pessoa. Sim, aquele jovem que matou aquele palestrante, né? Cristão. Da faculdade. Doutrinados. Então hoje nós estamos vivendo, realmente, né? Em uma real situação. Uma vez eu vi um vídeo, se eu estou terminando já, eu vi um vídeo onde eles lá nos Estados Unidos colocaram as barraquinhas pretas com a imagem de Bafomé. Está na internet isso. Eu vi isso. Então as pessoas faziam, a reação era o seguinte, você rejeita Cristo Jesus. Então tinha uma fila de pessoas, De preto, né? de preto, que as pessoas chegavam, um monte de jovens, chegavam, você rejeita Jesus, rejeita, aí colocavam uma cruz de cabeça para baixo na testa da pessoa. Que loucura. Quer dizer, uma fila. Eu rejeito. Irmãos, isso tem o quê? Uns 2 anos já.
Daqui para frente, é só ladeira o quê? Abaixo. Então aproveite esse momento para você se santificar. Aproveite esse momento para você se preparar. Aproveite esse momento para você se relacionar melhor com Deus. Porque de repente, nessas caminhadas da vida, você pode se encontrar sozinho. Fugir sozinho, estar sozinho. Mamãe te fala que A gente não vai ficar sozinho mesmo. sozinho, eu digo sozinho literalmente. O Elias, João Batista. Então, foram homens que tiveram a sós com o Senhor. Só você e Deus. Mas se você hoje não tem uma atividade, às vezes Deus permite um problema para que você possa se aproximar mais dele, para que você possa ter uma comunhão mais firme, porque Deus não está preso no nosso tempo. Imagina, né? Deus não está preso no tempo que nós estamos. Se eu não tivesse problema, como é que eu ia passar? Então, No assim, final, cara. a gente precisa aprender nesse momento. É no momento de mais luta que você aprende a buscar mais a Deus, não é? É o momento que o cerco se aperta, é quando você se agarra. Quando tudo está bom, é aquela oração superficial. Senhor, muito obrigado, louvado seja teu santo nome, porque as coisas estão boas. Quem gosta de coisas boas acontecendo, mas às vezes é necessário Deus dar um aperto para que você possa entender, olha, acorda, Alex, as coisas estão acontecendo. nos momentos de aperto, né? Essa madrugada eu deixei de interceder por pessoas e foi consagrar cada canto da minha casa. E, né, aprendi aí com alguém aí que está ensinando, né? E tipo assim, repreendendo o inimigo, pedindo para expulsar os demônios, né? Porque tu vê coisas sobrenaturais acontecendo, você tem que agir diferente. Sim. Tu vai ficar fazendo o inimigo pintando e bordando e tu vai ficar naquele arroz com feijão o tempo Não. todo. E resultados, E igreja. resultados E acontecem. resultados. Então, assim, eu orava, eu tenho o costume de orar. Quando eu acordo de manhã, eu vou no quintal, estendo as mãos, consagro a minha casa, as pessoas que estão ali. Mas no sábado agora, quando eu fui fazer isso, né? Tem pouco tempo, o Espírito Santo no meu coração, os vizinhos também. Eu falei, tá bom, Senhor. Imediatamente no meu coração. Sim. Então eu vou lá no fundo e consagro na frente, consagro atrás, consagro do lado. Hoje eu fiz isso. E foi bom, cara. Isso. E foi justamente isso que nós fizemos na segunda-feira. Que fez a diferença, né? Que fez toda a diferença na vitória. Amém, glória a Deus. Porque você está desejando O bem. as ricas bênçãos, não só para você, mas para essas pessoas que você nem conhece. Que de Verdade. repente estão vivendo uma luta terrível, tremenda, sendo atacada, mas não tem poder nenhum para nada. Como a gente quer alcançar essas pessoas se a gente não ora por eles, cara? Como? Então, irmãos, eu falei isso para a irmã Diesse, né? Que ela tem tanta chateação pelos seus vizinhos, né? E para ela foi um choque dessa nova orientação que ela recebeu na segunda-feira, né? Ela não imaginava que eu ia falar tal coisa, eu e Marcelo. Então faça isso também. Amém. É fácil? Não. Vai acontecer mil coisas para você não fazer isso. Verdade. Mas vale a pena, vale. Porque nós estamos chegando no final dos tempos. Isso não vai acabar. Como o Jael falou, olha, o mundo espiritual está em movimento. O inimigo está trabalhando muito para arrebanhar muitas pessoas, nossos filhos. Né? Filho perdido é uma tristeza, né? Dar com filhos que estão no caminho de morte não é fácil. Mas Deus não esquece nem arquiva nossas orações, irmãos. É por isso que nós confiamos no poder de Deus. Amém. Né? A gente sabe que, infelizmente, muitas pessoas mal intencionadas vão trabalhar com pessoas que nós amamos para desviar essas pessoas. Então, é uma guerra. Vocês já lutaram, vocês já brincaram de guerra de cabo, né? Cabo de guerra. Não é uma luta, você não puxa de cá, outro puxa de lá. Então, as nossas orações, irmãos. Mas, Alex, a gente está pagando o preço por estar vivendo nesses grandes centros. Sim. A Jéssica, né, ela veio lá, tem 2 filhos que ela cria lá no interior, 3 filhos, né? E quando eles vêm para cá, tu olha a diferença totalmente diferente, umas crianças calma, tranquila, e a gente vê nossas crianças agitadas, tu vê, parece que tá no 780, e tu olha lá o semblante das crianças, calmo, sereno, tranquilo. Sim. É um preço alto que a gente paga aqui. E de repente, Deus, se você ainda não tem condições de sair, você ore.
Senhor, não vai te falar sobre isso. Preço altíssimo. Mas se você ainda não tem condições, se reviste no poder dos altos céus para que você possa vencer a cada dia. Amém. Próxima quarta-feira a gente finaliza essa parte que fala sobre a volta de Cristo Jesus. Mas, irmãos, não espera chegar lá para se aprontar. Se tivesse pedido ir embora. Então, assim, se tem condições, né? Tem pessoas que têm condições e não vão, né? E tem pessoas que não têm, querem ir e não conseguem, né? Vai entender isso. Verdade. O mundo está acabando. Amém. Jesus está voltando. Amém. Faltam poucos anos. Estou cansado desse mundo. Vamos se preparar, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus ajude nessa caminhada, que Deus te dê uma semana abençoada de vitória em nome de Jesus Cristo. Assim seja. Vamos ficar em pé para orar? Senhor, Tu sabes todas as coisas. Amém. Tu sabes, Pai. Como o Marcelo falou agora, tudo isso é muito cansativo, Senhor. E é mesmo. As notícias são mais duras do que fáceis, Pai. Verdade. Só tua graça. Senhor, como é difícil a gente ouvir uma boa notícia assim, que uma pessoa fala, olha, eu tenho uma boa notícia para te dar. A gente escuta isso, mas é difícil, né, Senhor? Grandes são as lutas de cada um de nós. Verdade. Quando um problema acaba, já vem outro. Porque, como a Bíblia fala, este mundo já és do maligno. Verdade. Com essa declaração, Pai, o que nós podemos esperar? Podemos esperar uma paz nesse mundo? Podemos esperar uma vida completamente boa, tranquila, fácil? Não, Senhor. Temos um maligno aqui neste mundo. Verdade. E ele tem feito de tudo para destruir os seres humanos e alguns ele até consegue. Aliás, muitos eles até conseguem. Tenha compaixão. Você levantou uma igreja nesse período, Pai. Amém. Período do tempo do fim. Período de investigação. Você levantou essa igreja adventista para fazer a diferença, Senhor. Amém. E talvez nós, como igreja, não estamos entendendo ainda o potencial do poder do Senhor sobre as nossas vidas. Verdade. Grandes vitórias, eu creio nisso que eu vou dizer agora, Senhor. Grandes vitórias a gente tem quando a gente passa a ser um homem e uma mulher de oração. Verdade. Nos ajude a entender isso, Senhor. Nos ajude, Senhor. Porque quando nós oramos, o Senhor também fala conosco. Amém. E nos dá diretrizes do que nós temos que fazer. Perdoa nossos pecados. Perdoa-nos. Perdoa a nossa timidez, Pai, Verdade. com relação àquilo que nós temos que fazer. Às vezes nós estamos até focando outras coisas e colocando o Senhor em segundo lugar. Verdade. Colocando o céu em segundo lugar. Mude isso, Senhor. Mude, Senhor, nos ajude nessa caminhada. Por favor. Porque falta bem pouquinho, Falta. bem pouco, para a gente ver Jesus voltar. Amém. Abençoe cada família aqui representada. Abençoe em nome de Cristo. Abençoe os seus lares também, Senhor. Seja conosco. Seja bondoso. Leve-nos para casa na companhia dos seus santos anjos. Por essas bênçãos que pedimos em nome